Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje, dando continuidade às nossas aulas, nós vamos falar um pouco sobre a redescoberta da natureza. Mas, retomando um pouco do que nós falamos na aula anterior, falamos sobre multidimensionalidade. Tá? O que seria a multidimensionalidade, né? Então, nós vimos que alguns filósofos franceses, né, eles estavam bastante preocupados com o rumo que a filosofia teria que tomar, né? Nós vimos também que São Tomás de Aquino, né, que era da Idade Média, o Gilson era um estudioso da Idade Média, ele praticava filosofia, era uma filosofia parecida com algumas filosofias medievais da época das catedrais, tá? Como por exemplo de São Tomás de Aquino. Então havia uma preocupação, né? Os franceses, eles eram de geração de uma boa filosofia, eles tinham valorizavam a vida, né? Uma filosofia de valorizar a vida, e eles tinham uma relação verdadeira com a natureza. Tá? Nós vimos entre Caminhos e Arte, vimos a igreja de Sainte-Radegonde, e aí nós observamos as imagens de duas igrejas, uma igreja do estilo românico, né, que é da Idade Média, Idade das Trevas, e uma outra igreja, uma igreja do estilo gótico. Então, nós podemos nós identificamos, né, o estilo dessas duas igrejas. Vimos também alguns detalhes na Catedral de Estrasburgo, e aí começamos a analisar também algumas imagens, né, painéis de pinturas do mestre Ávia. Na verdade, ele retratava as coisas naturais, né, as formas como elas eram. Vimos o sentido da realidade, né, o registro de algumas evidências. Começamos a ver também sobre alguns detalhes de tapeçaria, tá? Que nós sabemos que eram feitos por mulheres dos nobres, né, de Normândia, e que teriam vindo testemunhos de combatentes, tá? E aí elas teriam levado aproximadamente um ano para produzir essas tapeçarias. No Aprimorando, vocês fizeram uma atividade, página 135, uma atividade de representação da realidade. Tá? Na 136, a mesma coisa. Uma atividade referente à representação de uma realidade. Hoje nós vamos entrar no na redescoberta da natureza, tá? Mas antes, algumas páginas da apostila após a página 137 também, alguns detalhes, né, de alguns túmulos, né, de Felipe II de Borgonha. Tem uma sugestão na página 140 para vocês ouvirem uma música, né, e fazerem os comentários. E na redescoberta da natureza, nós vamos também fazer algumas análises, tá? Análises do que, professor? Vamos analisar uma obra em específico, tá? Na verdade, duas. Essa obra é chamada A Virgem e o Chanceler de Rolim, tá? Então essa seta vermelha está mostrando o chanceler, né? E o Van Eyck, ele pintou, né, essa obra. Então à esquerda do quadro está mostrando aí para vocês com uma setinha é o Chanceler de Rolim, tá? À direita é uma imagem da Virgem Maria. Ela está carregando e representando-lhe, né, e apresentando-lhe o menino Jesus. Então a Virgem Maria
está apresentando o menino Jesus para o chanceler Rollin, tá? Enquanto Rollin com um texto bíblico ao seu lado, então vocês podem ver, ó, a Bíblia ao lado, né, do Rollin. Ele adora o menino com Jesus, né, na posição de reverência, como vocês estão vendo. Eu separei essa obra fragmentada para vocês verem. Então a do meio é o chanceler Rollin, né? Então vocês podem perceber que ele está com as mãos juntas, como se ele estivesse fazendo uma reverência à criança que Maria está apresentando, né? Então seria o menino Jesus. A obra ao lado, a primeira foto, ela está falando, né, sobre o detalhe, né, do rio. Então você pode ver isso nessa imagem lá no fundo. Você pode ver o rio, as duas criancinhas, né, lá na beirada. E aí você vê aqui com mais evidência. Então o rio lá no fundo. Nós podemos perceber também que essa imagem, ela é uma imagem que tem os tons, né, muito parecidos. Não é o efeito de luz, né, do pintor, ele é bem distribuído. Ele consegue manter uniforme, né, todos os lados da obra, e permite que os detalhes eles se tornem ainda mais destacados, tá? Então nessa divisão que eu fiz para vocês conseguem identificar melhor ainda, certo? Bom, nenhum outro detalhe talvez seja mais relevante do que a própria figura do Rollin, tá? Ele era um político, tá? Ele era um homem da corte, um administrador. De certa forma, ele, apesar, né, de ser um político, um administrador, ele era um homem comum, tá? Ele era um homem comum. Na imagem você pode ver, mesmo ele é do mesmo tamanho da Virgem Maria, tá? Nós podemos analisar também, como nós vamos analisar agora, depois desse quadro que eu fragmentei para vocês verem mais de perto, né, os detalhes deste quadro. Nós vamos ver um outro. É esse. Esse quadro ele se chama O Jardim das Delícias Mundanas, tá? Como funciona esse quadro? O Jardim das Delícias Mundanas, ele é dividido em três partes: a parte central, a parte da direita e a parte da esquerda, tá? O artista, né, que projetou esse quadro foi o Hieronymus Bosch, tá? Então ele representa a seguinte obra, uma obra para ser apreciada, tá? E para ironizar as condições do homem, tá? E aí ele torna essa obra realista, muito óbvia e palpável, tá? Então vocês podem ver no primeiro painel à esquerda, Deus, a figura de rosa, está apresentando Eva para Adão, tá? Então nesse primeiro painel aí vocês podem ver Deus no centro de rosa e a Eva de um lado e o Adão do outro. Então Deus está apresentando a Eva ao Adão, certo? Repare que ele está pequeno em relação à Terra, né? No painel central, em que os homens e as mulheres aparecem com mais variados tipos de atos, né? Deus não está presente. Então você pode ver que são várias coisas acontecendo e Deus não está presente neste local, tá? No painel da direita, os homens eles estão sendo condenados, tá? O quadro ele é uma mistura de libertinagem com julgamento, tá? Graça e tragédia. O significado verdadeiro até hoje não se sabe. Bom,
Esses artistas que nós vimos até aqui, eles têm modificado os temas de suas pinturas em relação às pinturas da Idade Média. Eles também efetuaram inovações visíveis nos aspectos técnicos, principalmente no manejo das tintas. Isso nós vimos na nossa aula anterior, né? Bom, qualquer dúvida vocês podem me procurar, estou à disposição, tá? Na página 157 você vai ver uma representação, imagem A e B do desenho. Na página 158 vai ter uma atividade que você pode fazer, tá? 159 vai ter uma árvore. Essa árvore é aquele negócio, né? Alguns artistas eles tinham mais uma técnica de fazer o desenho e não de pintar. Outros já tinham mais uma técnica de pintar e não desenhavam muito bem, tá? Então a gente pode representar pode ver nessa árvore, certo? Bom, qualquer dúvida eu estou à disposição, pode me procurar, tá? Manda mensagem ou tire as dúvidas na aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau!